Maravilha, Oh, fica à vontade. quantas pessoas nós temos aqui dentro? 1, 2, 3, 4, 7 pessoas com nós? 7 pessoas. Boa, Acho que deve maravilha. entrar mais 1 ou 2. Ah, daqui a pouco o pessoal vai chegando. Você colocou que está valendo 500 pontos, então o pessoal vai entrar. Eu não perco ponto de graça assim nem a pau, você é doido? Quando eu estudava, eu ficava até depois da aula por causa de 1 ponto, por causa de 500. Por causa de 500 Muito pontos, bom. assisti aula na chuva. Entrou mais uma. Boa noite. Uai, sábado nós ficamos 3h30 por causa de 500 pontos, hein? Nossa, você tá doido? Aí, ó, o pessoal já vai entrando. Ô, André, então, vamos meter marcha. Primeiro de tudo, quero agradecer demais aí o André pelo convite, por ele poder estar organizando tudo isso daí, para a gente estar aqui compartilhando um pouco do que eu aprendo e um pouco do que eu entrego para ele, um pouco do que eu vou entregar para vocês também. Valeu demais. Esse cara, ele conhece muito e ele valoriza muito o trabalho de vocês. Então, pode honrar esse cara aí, porque ele honra vocês de verdade, viu? Ele honra vocês todos, pode ter certeza. E, primeiramente, eu acho que a galera aí não me conhece, eu sou Vitor Maroto, sou treinador comportamental, sou consultor de neurolinguística e hipnólogo. Estou aí no treinamento pessoal, estudando a mente, o comportamento humano aí há mais de 7 anos. Então, tem chão aí que a gente já rodou. Quando eu estava conversando, cara, com o André, a gente estava... Ele mandou mensagem para mim, eu falei, claro, velho, tô dentro, vamos aí fazer essa aula junto. Aí eu perguntei para ele, eu falei assim, André, me fala aqui, qual que é a base, qual que é a estrutura, qual que é a proposta do seu treinamento, irmão? Ele falou para mim, Vitor, o treinamento aqui, o foco é a alta performance, certo, André? É a performance. E, cara, perfeito, perfeito. Porque a minha área é o autodesenvolvimento e o autoconhecimento. Quando a gente vai entender a performance, ela é o resultado que a pessoa tem. É o comportamento que a pessoa tem. Então, quando a gente fala de performance, antes da performance, antes do comportamento, antes dos resultados, sempre existe uma pessoa por trás disso, uma ou várias, mas existem pessoas por trás da performance, por trás dos resultados. Existe sempre uma pessoa atrás do desempenho. Então, a gente vai estudar essa peça valiosa que é o ser humano, que é a pessoa que está por trás da performance e para quem é a performance. Porque quando você performa, quando os seus resultados, o seu desempenho é para alguém de alguma forma. Ou seja, para o seu chefe, no seu patrão, no seu trabalho, seja o seu cliente, seja a sua equipe, seja a sua família, seja os seus amigos. Existe uma pessoa antes da performance e existe um objetivo por trás da performance que também é outra pessoa. Então, quando a gente entende o ser humano, quando a gente estuda o ser humano, os princípios do comportamento, os princípios dos padrões de pensamento, o princípio das emoções, o princípio das crenças, e consegue utilizar tudo isso ao nosso favor de uma forma mais assertiva, a gente performa mais. Os nossos resultados são coerentes com tudo isso que tem aqui dentro. Então, padrões de pensamento, padrões de comportamento, gestão emocional, uma boa estrutura de crenças, tudo isso é uma mudança interna. E essa mudança interna vai refletir no ambiente de vocês. Cara, eu falo muito com todo mundo. Para de ficar olhando só para fora. Para de querer ter estratégia, ter método, ter técnicas, ter hacks, se você não está preparado para isso. A mudança é sempre interna. E o seu ambiente, a sua família, o seu relacionamento, a sua casa, o seu trabalho, a sua conta no banco, a sua vida pessoal, o seu corpo físico, ele vai acompanhar essa mudança interna. Tudo acompanha. Mas para isso a gente precisa entender a estrutura do pensamento. Cara, por que eu penso o que eu penso todo dia de manhã cedo? Por que eu penso isso que eu penso quando eu estou indo trabalhar? Por que eu sinto esse medo, essa angústia, essa tristeza, essa raiva quando alguém fala uma determinada coisa comigo? Quando alguém fala que minha roupa não está legal, eu me sinto mal, eu me sinto inseguro? Por que eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo fazer?
Por que eu já falei que eu ia parar de fazer aquele negócio e eu ainda continuo fazendo? Então, a gente precisa entender essa estrutura do comportamento do ser humano, o que está batendo na cabecinha da gente, para a gente construir estratégias, fazer uma mudança interna, para a gente performar melhor, para o nosso desempenho ser coerente com tudo aquilo que está aqui dentro. Na verdade, o seu ambiente, o seu desempenho na vida, ele já é coerente com aquilo que está aí dentro. Se você for olhar, eu tenho uma certeza absoluta que a sua vida, no geral, era um reflexo perfeito do seu padrão de pensamento, do seu padrão de crenças, do seu padrão emocional, dos seus hábitos e comportamentos. Eu tenho certeza que é igual, porque é uma lei imutável. Aquilo que está aqui dentro é lá fora. Como é em cima, é embaixo. Então, como é dentro, a sua vida vai ser coerente com isso. E não adianta você tentar arrumar as coisas fora, sendo que aqui dentro está uma bagunça, está um caos. Está tudo desorganizado. Se você olha no espelho e não gosta do que você vê, se você olha no espelho, você se sente uma pessoa burra, uma pessoa incompetente, uma pessoa fraca. Se o seu comportamento é sempre desalinhado com os seus ideais, com aquilo que é importante para você, com seus valores e com seus princípios. Então, a gente precisa entender toda a estrutura do ser humano para a gente construir um estado de ser, uma autoimagem positiva, um padrão de crenças fortalecedores, um padrão de pensamento fortalecedor, sustentar emoções elevadas. Para isso, a gente precisa entender um pouco o ser humano. E é isso que eu vou falar um pouco com vocês aqui. O tempo é breve, então eu vou falar sobre 3 pilares importantes que a gente precisa conhecer e utilizar ao nosso favor, que é o padrão de pensamento, o padrão de comportamento e os padrões emocionais. Todo mundo tem padrões. Padrões de pensamento, padrões emocionais. O que é um padrão, Vitor? Por que eu utilizei a palavra padrão na frente de tudo? Porque o padrão é aquilo que é repetido várias e várias vezes. Todo mundo aí sabe um pensamento que vive batendo aí na sua cabecinha todo dia. Pode ser um pensamento fortalecedor ou um pensamento que te enfraquece. Ou uma emoção que você sente todo dia, que te faz ter sempre as mesmas escolhas, que faz a gente sempre da mesma forma, que faz você ter sempre o mesmo resultado. Aí você vira para mim, mas as coisas nunca dão certo. Não dá certo porque lá no começo está tudo bagunçado. Então, o padrão é uma forma repetida de agir, de pensar e de sentir. É importante a gente entender que um padrão, geralmente, ele é inconsciente. Você não percebe isso. Você simplesmente faz. Você faz sem perceber. Porque você está muito habituado a ele. Para você entender um pouco sobre os padrões, a gente vai conversar um pouco sobre a estrutura do aprendizado. Só um pouquinho de neurociência para você entender a estrutura do aprendizado, certo? Tudo que a gente faz hoje na nossa vida é porque a gente aprendeu de alguma forma, correto? Se você pensa o que você pensa sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre si mesmo, é porque você aprendeu a pensar assim. Você não nasceu pensando assim. Se você sente o que você sente com frequência, seja insegurança, medo, raiva, ansiedade, estresse, você critica todo mundo o tempo todo, é porque você aprendeu a ser assim, aprendeu a pensar isso, aprendeu a sentir isso. Se você faz o que você faz hoje, todo dia, é porque você aprendeu de alguma forma. Isso foi aprendido. As suas crenças, o que você acredita, também foi aprendido. Se você nascesse lá na Rússia, lá no Oriente Médio, lá na China, tudo seria um pouco diferente. Seus hábitos seriam diferentes, a forma de você enxergar o mundo seria diferente. A forma de você lidar com as adversidades da vida seria diferente. É claro que tem os condicionamentos genéticos, eu não vou nem por aí, que aí o assunto vai para outro lado. Mas eu quero dizer sobre a estrutura do aprendizado, sobre aquilo que pode ser aprendido. Quando você nasce, a gente é como se fosse uma folha em branco. Receber uma criança é uma folha em branco. Ela está sedenta por receber informações e estímulos. É uma folha em branco. E tudo aquilo que a criança experimenta, tudo aquilo que ela experiencia na vida, isso vai sendo registrado na cabecinha dela, no cérebro dela. Do ponto de vista neurocientífico, um aprendizado é quando neurônios se juntam e formam complexas estruturas. Vitor, fala em português agora. Quando uma criança ela está experienciando o mundo, ela recebe estímulos de todas as formas. Visuais, aquilo que você vê. Auditivos, aquilo que
você ouve, e sinestésicos, aquilo que você sente, certo? Uma criança é como uma folha em branco que está experimentando o mundo. E essas experiências deixam marcas. Uma criança com 2, 3 anos de idade, que vê os pais gritando uns com os outros, brigando demais, brigando por causa de dinheiro, brigando por causa de bagunça, brigando porque o pai bebe, ela aprende através do exemplo, daquilo que ela vê, daquilo que ela sente, como que é o mundo, como que é a realidade. E ela aprende a responder dessa forma, emocional, mentalmente, e através do comportamento. Ou seja, ela aprendeu. Isso é com tudo. O que você ouviu na sua vida o seu pai te falando? Ah, você é burro. Ah, você não faz nada direito. Ah, é muito difícil. Ah, só dá para ganhar dinheiro fazendo isso. O que você ouviu sua mãe falando para você várias e várias vezes ao longo da sua vida? O que você viveu na escola? Os caras faziam bullying com você, eles te zoavam. Você vai experienciando isso vai sendo registrado aqui dentro. E esses registros moldam a forma como você vê o mundo, como você se vê. E você vai projetando isso para o resto da sua vida, muitas vezes sem perceber. Você aprende de duas formas. Ou através da repetição, quando você ouve alguém te falando muitas e muitas vezes a mesma coisa, você acaba que acredita nela. A televisão, ela é uma máquina de influenciar e manipular pessoas. Você assiste todos os dias, na novela, nos jornais, eles vão... Cada dia, eles te colocam, te dão um grãozinho, uma migalhazinha de informação, e você vai consumindo isso todos os dias. Isso vai moldando a sua perspectiva de vida, o que é o mundo, o que é a vida. Na televisão, você só vê que é coisa ruim que fala, não fala uma coisa boa. E as pessoas começam a viver com medo por causa disso. Os seus pais falam com você uma coisa diariamente, todos os dias. Você vai escutando isso e acaba que você acredita. Então, duas formas de você aprender. Ou pela repetição, você ouve uma coisa muitas vezes, ou você tem experiências de fracasso, de frustração, de vergonha, muitas e muitas vezes. Então, você acaba que enraiza isso. Ou uma única experiência traumática o suficiente é o bastante para enraizar uma crença na sua vida, na sua mente. A única experiência com carga o suficiente são os traumas, são as fobias. Uma criança que com 3, 4 anos de idade, se ela for mordida por um cachorro na rua, ela pode viver a vida inteira com medo de cachorro. Porque quando ela era criança, ela teve uma experiência extremamente dolorosa, o cérebro dela armazenou aquela informação e falou, porra, cachorro é tudo perigoso. E pro resto da vida, tadinha, ela nunca vai ter um cachorrinho de estimação para dar carinho, porque quando ela foi criança, ela foi mordida por um. E vou te falar, cachorro é bom, viu? Eu tenho 3, eu sou apaixonado com eles. Então, essa que é a estrutura do aprendizado. E acontece que, quando você aprende uma coisa, aí que o negócio fica feio. Quando você aprende uma coisa, quando você aprende, do ponto de vista neurocientífico, o aprendizado é quando neurônios se juntam e formam complexas estruturas, beleza? Isso já foi dito. E sempre quando você utiliza essa mesma trilha neural, ou seja, quando você acessa esse mesmo aprendizado várias e várias e várias e várias vezes ao longo da sua vida, isso vai ficando cada vez mais forte, esse aprendizado. Essas trilhas neurais, elas vão se fortalecendo. Por quê, Vitor? Porque o seu cérebro é preguiçoso. O seu cérebro não gosta de trabalhar, ele gosta de conservar energia e fazer tudo aquilo que ele conhece. Então, sempre que você repete um padrão de pensamento, sempre que você repete o mesmo pensamento, ou o mesmo comportamento, ou acessa as mesmas emoções, você vai fortalecendo isso. Imagina uma trilha no mato, certo? Já viu uma trilha no mato que todo mundo passa, ela é bem batidinha? Por quê? Porque todo mundo passa e essa trilha fica muito clara. Ela fica limitada. Fica bem fácil de você ver. Mas se as pessoas pararem de passar por lá, vai começar a nascer mato e ninguém vai ver essa trilha mais. Vai ficar difícil. O cérebro é a mesma coisa. Sempre que você acessa o mesmo pensamento, sempre que você acessa as mesmas emoções,
Você vai fortalecendo isso na sua vida. E quanto mais forte, quanto mais você acessa isso, mais condicionado você fica, mais limitado você fica. Você é um ser que tem infinitas possibilidades. Mas você se limita ao seu condicionamento. E esse que é o foda. Napoleão Hill falava no seu livro Mais Esperto do que o Diabo sobre o ritmo hipnótico, que é exatamente isso. O ser humano, ele vive completamente alienado. O ser humano não pensa, ele não observa, ele não se molda. É um ser humano completamente engessado, completamente alienado, que vive seguindo sempre o mesmo padrão. Pensa sempre a mesma coisa, faz sempre as mesmas coisas, sente sempre da mesma forma, tem comportamentos e escolhas sempre semelhantes e cria sempre a mesma realidade. Dessa forma que você se limita o seu potencial. Então a gente precisa entender sobre isso antes de qualquer coisa, porque se você quiser construir qualquer coisa, você precisa entender da estrutura do aprendizado, que é exatamente essa. Essa é a estrutura. Agora, quando a gente fala sobre padrões, padrões negativos, é claro, aí você fala, Vitor, tá bom, eu estou completamente limitado pelos meus padrões. Sim, Vitor, reconheço que quando meu pai era mais novo, eu era criança, ele me chamava de burro, meu pai me batia, eu não aprendi a desenvolver e fortalecer o meu amor próprio, eu não aprendi a fortalecer a minha confiança, eu não aprendi a fortalecer a minha disciplina, eu aprendi a ter sempre uma comunicação interna, um pensamento, sempre que me puxava para baixo. Todo dia eu penso, isso não é para mim, eu não vou dar conta, eu não posso, eu não sou bom o bastante. Vitor, eu aprendi a ser muito pessimista, eu fico triste todo dia, eu fico com raiva. Tá, é uma frase que eu gosto muito de falar, é que sim, nós somos condicionados. Nós somos condicionados, sim. Não vou mentir. Nós somos condicionados, mas nós não somos condenados. Você foi condicionado. Você hoje é um resultado do seu passado. Mas você tem uma coisa que chama livre-arbítrio. E você pode construir uma vida, uma realidade diferente a partir do momento presente. Nós somos condicionados pelas nossas experiências, isso é fato, está tudo aqui, mas nós não estamos condenados. Existe uma coisa que se chama neuroplasticidade, que é a capacidade que o seu cérebro tem de se moldar, de se modelar. É a plasticidade cerebral. Seu cérebro, ele muda todos os dias. Ele muda todos os dias. Você não é a mesma pessoa que você era há 6 meses atrás, que era 1 ano atrás, e não vai ser a mesma pessoa que você vai ser daqui a 1 ano. Você vai ser diferente, você vai mudar algumas coisas. E por que não mudar com estratégia, ter mudanças positivas, buscar mudanças boas de forma consciente e ativa, para você não ser uma pessoa mais afirmativa, mais confiante, mais expansiva, com mais domínio mental, que sustente estados emocionais elevados por mais tempo, que você acesse mais emoções elevadas do que emoções negativas. Cara, porque nós somos seres humanos, não tem jeito. Não tem essa de, eu não quero nunca mais sentir medo, eu nunca mais quero sentir tristeza e raiva. Cara, a gente é ser humano, a gente sempre vai sentir, por mais que seja ruim. E eu acho uma coisa bem interessante, que nem o que está programado para falar aqui, mas as emoções, elas são ótimos indicadores do que a gente tem por dentro. A sua mente te engana, as suas emoções não. As suas emoções te mostram o que tem aqui dentro. Quando você passa por uma situação, a sua mente, ela tenta se enganar. A gente tenta se enganar muitas vezes. A gente sabe que a gente tenta. Quando você quer muito uma coisa, você, não, mas eu queria tanto. Mas eu acho que dá. Mas nem vai ser assim. A gente tenta se enganar. Mas o coração, o sentimento, ele não mente. Então, é importante a gente aprender a valorizar também as emoções negativas, a tristeza, a insegurança, a frustração, porque isso mostra o que a gente tem por dentro. E quando a gente olha para dentro, a gente se conhece mais, a gente aprofunda nessa jornada do autoconhecimento, e a partir de um entendimento interno, você consegue fazer uma mudança na sua vida. Cara, tem um livro, o cara é japonês, eu não vou Sun Tzu, acho que é Sun Tzu, ele falava uma coisa, o cara, ele era violento na guerra, viu? E ele falava o seguinte: quando você conhece o seu inimigo e conhece a si mesmo, você não precisa temer o resultado de 100 batalhas.
Cara, esse cara é fantástico. Quando você não conhece o seu inimigo e não conhece a si mesmo, você não precisa esperar a vitória em nenhuma delas. De certa forma, isso encaixa muito para a gente, porque o autoconhecimento, você começa a reconhecer o único inimigo que existe na sua vida, que são os seus limites, o seu eu inferior, os seus traumas, os seus bloqueios, o seu eu mais egoísta, o seu eu do passado. E dentro de você tem um anseio por criar uma vida diferente, por experimentar coisas diferentes. Então, uma disputa, que ao mesmo tempo que tem um eu querendo experimentar uma vida fantástica, tem um eu te puxando para baixo. Não vai não, já deu errado, você não dá conta, você não é bom o bastante. Ah, você lembra como que era lá o seu pai, o que seu pai te falou? Você lembra o que sua mãe te falou? Você lembra na escola o que aconteceu com você lá? Não vai não, não vai não. Então, tem uma coisa te puxando para baixo, ao mesmo tempo tem uma coisa sua querendo ir para frente. Então, uma disputa interna. Você precisa aprender a reconhecer isso. Essas emoções te mostram isso de forma clara. Mas vamos voltar para o que a gente estava falando. Quando... Perdi aqui, onde é que a gente estava? Falei que nós somos condicionados. Sim, nós somos condicionados. Aí, Marina, essa voz que não para. Ô, Marina, domínio mental, autodomínio. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui hoje, que vai ser a chave para você fortalecer o domínio da comunicação interna e do diálogo mental. É importantíssimo você aprender a dominar essa voz, porque tem uma sequência. As crenças é aquilo que está registrado aqui dentro, através das suas experiências, certo? As suas crenças, elas dão início, elas precedem essa voz mental, os seus pensamentos. As crenças precedem os seus pensamentos. Os seus pensamentos precedem os seus sentimentos. Ou seja, o pensamento, ele dá força ao sentimento. Eles são completamente coerentes. Você tem um pensamento que te puxa para baixo, a sua emoção vai ser negativa e vai te puxar para baixo. As suas emoções, elas precedem suas escolhas e seu comportamento. Suas escolhas e seu comportamento cria a sua realidade. Então, você precisa trabalhar lá atrás. Crença, domínio mental, gestão emocional. Só assim você vai experimentar uma vida diferente. Beleza? A gente vai falar sobre isso, domínio da comunicação interna, do foco, da atenção e do estado de presença aqui hoje. Então, Vitor, tá, eu reconheci, eu tenho padrões. Como que eu consigo romper com esses benditos padrões? Como que eu posso romper com esses padrões de pensamento que se repetem todo dia na minha cabeça? Como que eu posso romper com essas emoções que, sem querer, elas aparecem? Eu fico com raiva quando alguém me critica. Eu não aguento olhar para a cara da minha esposa, do meu marido, quando ele chega em casa tonto, e eu morro de raiva. Ah, Vitor, eu não consigo. Sempre que eu estou chateado, eu vou comer um bombonzinho. E eu não consigo emagrecer. Ah, Vitor, eu sei o que eu tenho que fazer, mas ainda assim eu não faço. Como que eu posso romper com isso, Vitor? Tem várias formas, vários meios de você romper com isso. E eu vou falar alguns. Primeiro de tudo, autodomínio, autoconsciência. É a primeira coisa, autoconsciência. As pessoas vivem dormindo, só olhando para fora, olhando para a tela, rede social, televisão, olhando para as pessoas, falando da vida dos outros, criticando, reclamando. Só fica olhando para fora. E porque elas olham para fora, elas recebem os estímulos visuais ou auditivos, ela ouve alguma coisa que os outros falaram, e ela começa a justificar tudo isso mentalmente. Para você romper, você precisa da autoconsciência. É a primeira coisa. O que é autoconsciência, Vitor? Define isso aí para mim. É simplesmente você ter consciência de você, de si mesmo. Você, olha só, você não é os seus pensamentos. Você não é os seus pensamentos, cara. Sabe essa voz que fica na sua cabeça, que você conhece, que você conversa todo dia com ela? Você não é ela. Pronto. Desmistificamos uma coisa. Você não é essa voz. Às vezes você acha que é, né? Às vezes você acha que você está pensando e você acha que essa voz é você, mas essa voz não é você. Essa voz é atividade mental. É o seu cérebro trabalhando. Você não é os seus pensamentos. Você não é as suas emoções. Suas emoções são misturas bioquímicas que são liberadas no seu corpo que te faz sentir isso. Então, você não é as suas emoções. E você não é o seu comportamento. Você não é o seu comportamento. Você é a consciência, você é o observador por trás de tudo isso.
Você pode observar o seu pensamento sem se identificar com ele. Você pode observar a sua emoção sem se identificar com ela. Você pode observar o seu comportamento sem se identificar com ele. É você perceber o que você pensa, o que você sente, o que você faz. Só que as pessoas vivem de forma alienada, elas não olham para dentro, elas não se percebem. Só ficam buscando mais uma fontezinha de dopamina no celular, só ficam buscando um docinho que tem um açúcar que libera dopamina e é prazer. Começar a olhar para dentro. Fortalecer essa consciência. É você, de vez em quando, você parar e pensar, cara, por que eu estou pensando isso? De onde que veio esse pensamento? Por que eu estou pensando isso? Ou você sentiu alguma coisa, ao invés de falar, nossa, eu estou morrendo de raiva e por causa daquilo. Por que você não pensa, cara, o que despertou essa emoção em mim? Por que eu estou sentindo isso agora? Ou quando você realiza um comportamento, você vai buscar alguma coisa, você fala, cara, o que eu quero, qual que é a sensação de prazer? Ou qual dor eu estou evitando em fazer, em realizar esse comportamento? Cara, é você começar a observar isso. Cara, só de você começar, 30% do jogo já foi. Quando você coloca atenção e consciência a um hábito, um padrão que era automático, você já começa a se tornar maior do que ele. O primeiro passo é você começar a fortalecer a sua autoconsciência. Domínio mental, domínio da comunicação interna. Vitor, como que eu posso fortalecer o meu domínio mental? Como que eu posso fortalecer a autoconsciência? Domínio mental. É você começar a silenciar a sua mente. Sabe essa necessidade de ficar pensando o tempo todo, de ficar julgando o tempo todo? Silencia essa mente sua e começa a observar, só observar. Observar o que você sente, observar os estímulos, observar o que você pensa. Como que eu posso fortalecer o autodomínio, Vitor? Meditação, mindfulness, respiração consciente. Tudo isso, quando você vai praticando com o tempo, você vai começando a assumir o controle dessa sua mente super acelerada. Você tem uma mente super acelerada. O mundo hoje, ele promove uma mente super acelerada. O tempo todo você tem um celular apitando aqui do seu lado. Às vezes você está conversando comigo, olhando nos meus olhos, mas a sua cabeça está lá no celular. Nossa, meu celular vibrou. Será que é no grupo? Será que eu desliguei o ferro de passar roupa hoje antes de sair de casa? Nossa, a hora que eu sair daqui do trabalho, eu tenho que passar no sacolão, tenho que comprar batata, tenho que comprar carne e eu tenho que comprar também uma bucha lá para casa. Às vezes você está me olhando, mas a sua cabeça está longe. O tempo todo a sua mente está trabalhando a 100%, super acelerada. Então a prática da meditação, mindfulness, eu vou falar o que é tudo isso, uma respiração consciente, você começa a assumir o controle dessa mente super acelerada. Você começa a sobrepor ela. A mente ela é uma ferramenta fantástica, fantástica. Só que ela é uma ótima ferramenta. A mente pensante, a mente objetiva, ela é uma ótima serva. Mas ela é um péssimo líder. Se você não domina a sua mente, você sucumbe a ela. Ela acaba com a sua vida. Ela te joga de um lado para o outro, do jeito que ela quiser. O que ela quiser pensar, você pensa, sente e age. Ela acaba com a sua vida. Por que a meditação é importante? Porque quando você senta, a meditação ela consiste em você fortalecer o estado de presença. Você para de pensar nas coisas, desliga o celular por um tempo. Fala para o pessoal de casa, ó, gente, ninguém me incomoda aqui que eu vou sentar, que eu vou meditar. E você começa a observar ou sua respiração, ou você pode colocar uma meditação guiada, porque isso vai te ajudando a baixar o volume dessa mente. Você começa a fortalecer a sua consciência e o seu estado de presença. Vai chegar um momento que você vai falar assim, você vai estar no seu dia, aí você vai perceber que a sua mente está, oi, pensei num problema. Aí você, ô mente, depois você me fala, eu estou trabalhando agora. Não, deixa para lá, depois você me fala, depois eu penso isso. Agora não, agora eu não estou boa, agora eu não estou podendo. Você chega um momento de fortalecer a sua mente, a sua consciência, que você domina a sua mente completamente. Claro que vai ter situações e situações, mas a vida cotidiana, o dia a dia, você não vai mais permitir que a sua mente te derrube. O mindfulness é como uma meditação. A meditação é uma prática onde você fortalece a presença quando você está sentado, respirando,
O Mindfulness, ela é uma prática, quase uma meditação, onde você realiza atividades corriqueiras do seu dia. Eu pratico Mindfulness quando eu lavo vasilha aqui em casa, quando eu cozinho. É Mindfulness, é só eu e a cozinha. Mais nada, não penso em nada, é só eu e a cozinha. Não pensa em nada, só sente o cheiro das coisas que você está preparando, observa direitinho. Você entra no estado de presença. Não fica aquela coisa, não, enquanto eu estou lavando vasilha, eu tenho que pensar em o que eu tenho que fazer depois de noite. Aí a sua mente fica projetando, pensando um monte de coisa. Então, o autodomínio mental, ele promove isso para você. Você sobrepõe a sua mente pensante. Você consegue observar sem julgar. Você observa as pessoas sem julgamento. E você se observa sem julgamento também. Porque eu tenho certeza que todo mundo aqui se julga. Se julga e se pune. Por que a gente aprendeu assim? A educação que nós recebemos quando a gente era criança era uma educação de repressão e punição. Olha, só vai ganhar amor, só vai ganhar carinho e sorriso da mamãe se fizer direitinho, senão eu vou fazer cara de mal para você ver que é ruim e errado, e você só é premiado quando faz o que é certo e o que eu quero. Você aprendeu dessa forma. E você, como aprendeu, replica isso na sua vida. Só que hoje você está crescido, você é grande, não tem ninguém te castigando. Você está aqui, você é isso aqui, mas o seu ideal é isso. Você fala assim, eu gostaria de ser dessa forma, eu gostaria de comportar assim. E quando você não é coerente com esse ideal, não tem mamãe e papai para te punir. Então, o que você faz? Você se pune. Você se critica. Você fala, mas eu não devia ter feito isso, mas eu sou uma burra mesmo, eu não consigo, eu sou um retardado, eu nunca vou conseguir isso na minha vida, isso não é para mim. Mais uma vez, foi escravizado pela mente. O seu padrão emocional é coerente com o seu padrão mental. Então, quando você fala assim, consigo mesmo, você entra em um estado mental de vitimismo, de tristeza, de depressão, de ansiedade, de raiva por si mesmo. Cara, tem uma coisa pior do que você sentir raiva de si mesmo? De você não pegar você e se acolher quando você precisa. Você vai e chinela mais ainda. Por quê? Porque você aprendeu assim, tem uma mente desgovernada, se critica e se pune o tempo inteiro mentalmente. Então, fortalecer a autoconsciência. E isso é para a vida, para o resto da vida. É você observar o que você sente, o que você pensa e o que você faz. De vez em quando no seu dia, você dá uma parada e pensa, por que eu estou pensando isso? Por que eu senti isso, cara? Não justifica o sentimento em ninguém, não, porque a gente gosta de fazer muito isso. Não, eu tô com raiva porque fulano falou mal da minha roupa. Não. Você está com raiva porque você não aceita crítica. Você está com raiva porque você não aceita que as pessoas discordem de você. Você está com raiva porque fulano não fez o que você falou. E entenda uma coisa, o estado da raiva é um estado de competição. O seu corpo, ele entra, ele está pronto para brigar, para lutar, para competir. Então, quando você entra em estado de raiva, você está pronto para competir com alguém. Fica para nós. A gente não está aqui para competir com ninguém, velho. Autoconsciência. Fortalecer a autoconsciência todo dia. O engraçado é que, se você for pegar muitas linhas espirituais, tanto o budismo, quanto muito do que Jesus Cristo falou, quanto do islamismo, e muitas linhas xamânicas, o estado de presença livre do julgamento, livre dos pensamentos, de certa forma, é uma conexão com o eu espírito, com o eu superior. É também você buscar a espiritualidade e a presença. Se você for ler e for estudar a fundo um pouco disso, é uma busca pela espiritualidade, que também é um dos pilares importantes para a nossa vida. Outra coisa importante para você romper, para você identificar e romper com os seus antigos padrões, é você ter clareza. É saber o que você quer, cara. Tem gente que, na maioria das pessoas, né, o pessoal sabe o que não quer, né? Mas vai lá e pergunta, tá bom, velho, você não quer isso, você quer acabar com isso, mas o que você quer na sua vida? O que você quer de fato?
Tá, você não quer agir dessa forma, mas de qual maneira você gostaria de agir? Ah, eu não sei, eu não pensei nisso não. Tá bom, você sente raiva, você sente medo quando você vai conversar com uma pessoa que você não conhece. Você não quer sentir isso mais. Mas o que você gostaria de sentir? Como você gostaria de agir? Ah, não pensei nisso ainda não. Então é clareza. Se você quer romper com um padrão ele não é apagado, ele é só substituído por outro, assim como uma crença. Você não pode apagar nada, mas você pode sobrepor por outra coisa. Então você identifica o padrão através da autoconsciência, do autoconhecimento, e você estipula com clareza. Cara, eu quero isso. Eu quero pensar dessa seguinte forma. Eu quero acreditar da seguinte maneira. Eu quero sentir isso nessa situação. Eu quero agir dessa forma, falar isso naquela situação. Você tem que saber exatamente o que você quer. Tem uma coisa no seu cérebro que chama sistema ativador reticular. Ele basicamente focaliza aquilo que é importante para você. Se você não sabe o que você quer, se você não tem consciência sobre algo que você quer, para você direcionar de forma ativa e consciente o seu comportamento, você vai replicar o padrão lá atrás, o padrão que você está viciada. Então a clareza é indispensável, você tem que saber. Você tem que pegar lá uma caneta, um papel, cara, e começa a rabiscar. O que eu quero de fato fazer? O que eu quero de fato viver? Quem que eu quero de fato ser? Com quais virtudes, quais qualidades, quais potenciais? O que eu quero na minha vida? Muita gente sabe o que não quer. Poucas pessoas sabem o que querem. E olha que foda, quando você pensa muito sobre o que você não quer, você acaba que você está focalizando naquilo que você não quer. É a mesma coisa que eu falar assim, tá bom, não pensa em um macaco andando de bicicleta. Você consegue não pensar em um macaco andando de bicicleta? Muito difícil, porque eu dei quase uma ordem para o seu cérebro. E o seu cérebro, pô, o macaco andando de bicicleta. Então, quando você foca, sua atenção está em eu não vou ficar com medo, eu não vou ficar com medo, eu não vou ficar com medo, eu não vou ficar com medo. Aí você pensa, né? Se eu ficar com medo vai ser ruim. E se eu ficar com medo vai acontecer isso, vai ficar ruim, eu vou falar isso, vai dar tudo errado. Aí pronto. O seu foco está naquilo que você não quer. Cara, não é isso. O seu foco, a sua atenção, a sua energia tem que estar direcionado para aquilo que você quer. Para isso você precisa ter clareza. Cara, senta e pensa, pega uma caneta e um papel. O que eu quero de fato fazer? O que eu quero sentir? O que eu quero viver? Quem que eu quero ser? Muita gente chega e fala assim, ah, Vitor, eu sou inseguro, assim, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Aí eu pergunto, quem que você gostaria de ser? O que você gostaria de fazer? Quais seriam os potenciais que você gostaria de ter na sua vida? Quais habilidades, quais competências? Pensa direitinho. Aí quando a pessoa começa a pensar, criar uma estrutura mental, criar mentalmente essa situação, ela começa a ter uma experiência mental. E olha que foda. Quando eu falei no começo da aula sobre a estrutura do aprendizado, tudo aquilo que você experiencia, você cria uma pequena conexão neural e isso vai se fortalecendo. Agora, olha que foda. O seu cérebro, ele não sabe diferenciar uma coisa vivenciada no ambiente e uma coisa criada mentalmente. Ele responde da mesma forma, ele responde do mesmo jeito. Tanto que se você começar a lembrar de algumas memórias ruins, o seu corpo, você vai despertar as mesmas emoções. Se você pensar que você está na praia, com as pessoas que você gosta, que você ama, com aquele dia gostoso, tomando um suco de laranja ou uma cerveja bem geladinho, aquele dia gostosinho, não muito quente, você vai começar a sentir uma sensação muito boa, porque o seu cérebro, ele não sabe diferenciar. Ele responde da mesma forma. Então, quando você cria mentalmente, visualiza mentalmente, quanto mais carga emocional você coloca nessa experiência mental, o seu cérebro ele vai criando uma sutil estrutura. Ele vai criando um frágil caminho para você percorrer quanto você precisar. E quando você repete essa visualização, repete, você está treinando o seu cérebro para agir daquela determinada forma quando você quiser. E isso é fantástico.
Esse é o poder da clareza, quando você sabe precisamente o que você quer. Autodomínio e clareza. São duas partes importantes. Qual que é a outra que eu coloquei aqui? Cara, eu li a frase aqui. O universo só dá para quem já tem. Eu não li quem escreveu. Eu li rapidinho, que eu estava bebendo água. Perfeita colocação, velho. Perfeita colocação. Está escrito no livro. Quem tem, mais terá. Quem não tem, aí, boa, Marina. Cara, e é isso mesmo. O universo só dá para quem já tem. Você tem a sua crença, a sua estrutura mental e uma concepção, uma crença sobre si mesmo. Então, se você tem uma mentalidade onde você é positiva, é abundante, é confiante, é proativa, se você se vê dessa forma, você vai performar no mundo dessa maneira. Agora, se você acredita que o mundo é hostil, que o mundo é violento, que você é fraca, que você é passiva, que você é incompetente, você vai performar na vida dessa forma. Tem um livro aqui que ele fala sobre uma coisa que se chama autoimagem. Autoimagem é a forma como você se vê. Todo mundo tem uma autoimagem. A forma como você se vê, com suas qualidades, seus defeitos, seu potencial, o que você dá conta e o que você não dá conta de fazer. E por causa dessa sua autoimagem, o seu comportamento é limitado. Você só vai ter aquilo que você acredita que já tem. Se você acredita que você dá conta de fazer algo, você vai investir 100% da sua energia, das suas habilidades, dos seus recursos para fazer. Mas se lá no fundinho você acredita que você não vai dar conta, se você lá no fundo mesmo, você acha que você não é bom o suficiente, que vai dar errado, que as pessoas vão te criticar e você não consegue lidar com a crítica, com a rejeição, você não vai investir toda a sua capacidade, todo o seu recurso, todo o seu tempo fazendo alguma coisa. Me fala aqui, você investiria 100% do seu tempo, dos seus recursos, da sua habilidade, do seu dinheiro em algo que lá no fundo você acredita que não vai dar certo? Então a Marina colocou uma colocação perfeita aqui. O universo só dá para quem já tem. É isso, em outras palavras. E eu nem vou falar de energia aqui. Nem vou falar. Não vai virar papo quântico. Apesar que tem muita coisa que... Inclusive na mentoria a gente fala um pouco sobre isso, né, André? Sobre energia e frequência. O campo eletromagnético que a gente cria através dos pensamentos e dos sentimentos. Não vou nem por aí. Então, o terceiro passo para você romper com os padrões, criar padrões fortalecedores, é você ter estratégia. É preciso de estratégia, entendimento. Você precisa construir uma estratégia assertiva para você romper com seus comportamentos e hábitos. Principalmente com comportamento e hábito. Sabe uma coisa que é interessante? Eu vou ensinar aqui uma estratégia para você trabalhar com seus hábitos e comportamentos. É o mesmo princípio da visualização. O que acontece? O seu comportamento hoje, só isso aqui que eu vou entregar vale ouro. Todo o seu comportamento, ele busca duas únicas coisas na sua vida. Só duas coisas. Só duas. Tudo que você faz na sua vida. Duas coisas só. Evitar dor e buscar prazer. Só isso. Quando você vai fazer alguma coisa, você pode ver que você está buscando uma sensação de prazer, e quando você não faz aquilo que você sabe que tem que fazer, é porque você está evitando alguma dor. E quando você observa e entende isso, você vai começando a se conhecer e entender a estrutura do seu comportamento. Onde você busca prazer e busca evitar a dor. Ah, Vitor, então como que eu faço para mudar isso daí? Você precisa inverter o jogo. Você precisa associar dor ao comportamento que você quer eliminar e associar prazer ao novo comportamento. Você precisa fazer essa associação. Vamos dar um exemplo bem bobo aqui, que é uma das coisas que as pessoas morrem de medo, falar em público. Você tem ideia, o pessoal foi feita uma pesquisa onde viu que as pessoas têm mais medo de falar em público do que morrer. Então tem muita gente que tem medo, tem uma certa insegurança na hora que vai conversar com pessoas que não conhecem. Tem gente que dá branco, a pessoa gela e ela evita de toda forma.
certo? Por quê? Aí, pronto. Tá lá, 4 pessoas, você fala, nossa senhora, eu queria chegar lá, eu queria falar alguma coisa com aquele pessoal, mas eu não vou porque eu estou com medo. O medo é uma resposta fisiológica, porque a sua interpretação interna é de que se você for lá, você possivelmente pode ser rejeitado. Aí, Marina, tá certo? Olha só que fantástico. Boa, André, tem que botar esse pessoal para fazer as coisas, tem que meter atividade neles. Ô, Marina, olha que fantástico. Lembra o que eu falei? Cada vez que você vai fazendo uma coisa, você vai criando repertório mental e vai ficando cada vez mais fácil. Eu tenho certeza que o vídeo que você grava hoje é mais fácil do que o primeiro que você gravou, não foi? Então, Tá melhorando. Tô perdendo o medo e a vergonha. olha só, o próximo vai ser melhor. É sempre assim, o próximo vai ser cada dia melhor. Por quê? Porque o seu cérebro ele vai se adaptando, ele vai criando um repertório neural e vai ficando cada vez mais fácil. Vou dar um exemplo rápido aqui. Quem tem carteira de carro sabe como que é. A primeira vez que você entra para tirar a carteira, cara, é um desastre. Você já vem com aquele medo, com aquela insegurança, aí tem aquele monte de coisa para você fazer. Tem que colocar o cinto de segurança, tem embreagem, freio, acelerador, tem câmbio de marcha, retrovisor, mexer no retrovisor, tem que olhar para fora. Cara, você fica louco. Aí você deixa o carro morrer, você esquece de ligar o carro. E... carro pânico. Olha só, aí, ó. É isso aí, velho. O pessoal morre de medo. Por quê? Porque a pessoa não tem familiaridade com aquilo. É tudo muito novo. E tudo na vida é isso. Tudo que é novo, tudo que é desconhecido gera medo, gera insegurança, gera ansiedade. Mas acontece que depois você vai lá, você faz as aulas, aí depois você tira a carteira, aí você começa a dirigir na cidade, depois você pega a rodovia, e com o tempo você vai habituando. Por quê? O seu cérebro ele vai automatizando todas essas tarefas. Quando vê, você está dirigindo sem cinto de segurança, mandando um WhatsApp para alguém. Não façam isso. Mas é desse jeito, por quê? O seu cérebro ele não gasta tanta energia, tanta atenção para fazer aquelas tarefas. Porque você repetiu tantas vezes que ficou automática. Virou um padrão, virou um hábito, virou algo automático. Então, de certa forma, esse condicionamento que o cérebro traz, essa neuroplasticidade, ela é positiva para algumas coisas, mas para algumas coisas ela é negativa. Como imagina você automatizar um padrão de comer muito toda vez que você fica chateado. Automatizar um padrão de ficar com raiva e brigar com o seu marido toda vez que ele te amola. O cérebro tem um padrão de gasto de energia? Cara, não tem um padrão de gasto de energia. Ele gasta energia para tudo. Mas algumas coisas vão gastar mais energia e outras coisas vão gastar menos. E quanto mais você está familiarizado em fazer uma coisa, menos energia ele gasta. Sim, isso é verdade. Ele quer sempre gastar menos energia possível. Por isso que ele automatiza as tarefas. Imagina o seu cérebro tá aqui, ó. Você está começando a tirar a carteira. Aí o seu cérebro tá lá, mas que caralho, esse cara querendo fazer esse trem chato, velho. Nossa Senhora. Aí te dá aquela preguiça, aquele tédio. E você continua disciplinadamente, porque o seu sonho é tirar a carteira, comprar um carro e dar um rolê no final de semana com seus amigos. É o seu sonho. Tem muita vontade de fazer isso. Então você continua. E o seu cérebro tá lá, nossa, mas que trem chato, que suadeira na mão, isso é aborrecido. Aí o seu cérebro, uma hora, ele percebe, porra, esse cara não vai parar. Esse cara é teimoso, ele vai continuar fazendo até ele conseguir. Já sei. Já que ele vai continuar, eu vou dar um jeito de fazer com que isso fique fácil para mim. Vou criar um atalho mental. É um atalho mental. Ele cria um atalho para realizar a mesma tarefa gastando menos energia. É a mesma coisa da Marina gravando o vídeo. A primeira vez é muito difícil, os pensamentos. Nossa, será que eu vou dar conta? Será que eu vou saber o que eu vou falar? Será que as pessoas vão falar? É um gasto mental, é exaustivo. No começo, você grava um vídeo de 1 minuto, de 5 minutos, cara, você fica igual você bater uma laje, porque é um gasto mental excessivo. Cara, depois você pega o celular, papapá, fala, desliga. Foda-se porque vão pensar. Eu falei. É desse jeito. Ou seja,
Tá vendo como que é? A Mariana gravou vários para acertar um. Ou seja, chega uma hora que o seu cérebro ele vai automatizando para ficar mais fácil. Então, aqui, ó, deixa eu voltar onde é que eu estava, para não me perder. Como que você faz para romper um padrão de comportamento? Qualquer hábito que você quiser eliminar na sua vida. Qualquer hábito, qualquer comportamento. Você precisa identificar o comportamento, o hábito que você está tendo e o hábito que você quer. Correto? Você precisa vincular dor a ele. Você precisa vincular dor, sofrimento, ao hábito que você tem hoje que você quer eliminar. Porque se você quer eliminar, vou dar exemplos, André, beleza, perfeito. Se você quer eliminar, vamos supor que uma pessoa que tem compulsão de comer chocolate quando está com raiva, ou quando está irritado, ou quando está triste. Quando está triste, porque chocolate libera dopamina, tornar difícil o errado e facilitar o certo. É por esse caminho aí. O que acontece? Vamos pegar o vício do chocolate. A pessoa fica com raiva e vai comer o chocolate. Tem muita gente que tem compulsão por chocolate. Eu conheço muita gente que faz isso. Porque o chocolate, o açúcar, ele libera dopamina, uma sensação imediata de prazer no cérebro. Ou o celular, porque o celular, o WhatsApp, Instagram, isso daqui também é igual droga. Você pega o celular aqui, você vai rolando aquele feed aqui, quando você vê, tá de noite. Por quê? É muita curiosidade, é muita dopamina que o cérebro libera. É muito prazeroso. Ou seja, você precisa associar dor a isso. Vitor, como que eu associo dor a esse comportamento? Visualização. Se você quer eliminar da sua vida, é porque, de alguma forma, é ruim. Sim ou não? Se é ruim de alguma forma, você vai pagar um preço lá na frente. Seja o preço do sobrepeso por comer chocolate, seja o preço de uma falta de afeto dentro do relacionamento por causa do celular excessivo, seja um preço financeiro, seja um preço físico, você vai pagar um preço. De alguma forma, isso vai te prejudicar. Então, você, de preferência, entre em estado meditativo para diminuir a frequência cerebral. Não vai dar nem tempo de falar sobre isso. Então, entre em estado meditativo. E começa a visualizar o desastre, o caos que esse comportamento vai te causar na sua vida. Aí você começa a visualizar. Visualiza lá na frente as pessoas que você gosta frustradas, relacionamentos terminados, escassez, desemprego talvez, obesidade ou diabetes, depressão. Começa a visualizar as pessoas que você gosta, chateada ou frustrada com você. 1 hora de aula, dá nem para um café. Mas tá bom, 1 hora dá para falar muita coisa. Então, você começa a experienciar mentalmente essa situação e associa, vincula com esse hábito. Você experiencia, quando você vê mentalmente esse cenário, você, inevitavelmente, vai sentir um desconforto. Aí você imediatamente ancora. Você visualiza o caos que você está causando na sua vida e visualiza você realizando esse hábito. Várias e várias vezes. Até ancorar. Isso chama neuroassociação. Você vai neuroassociar o hábito a uma coisa ruim. Vai se tornar algo inconsciente. E você vai fazer o mesmo com aquilo que você quer fazer na sua vida. Você imagina o sucesso, as pessoas que você gosta felizes com você, talvez um shape legal, um corpo bacana, saúde, energia, dinheiro, uma casa legal. Você visualiza, experiencia isso. Quando você estiver imerso nessa experiência mental, você vai sentir um prazer, uma satisfação. E você vai e ancora, coloca esse mesmo hábito junto, vai visualizando. E vai repetindo isso. Cara, sabe quem faz isso com você e te manipula? A TV. A TV faz isso com você todo dia. Não sei se vocês assistem TV. As propagandas fazem isso. O pessoal está assistindo televisão, aí passa um cara com um carro esportivo, correndo na selva. Até parece que um cara aqui de Matheus Leme, de Belo Horizonte, vai comprar um carro, uma caminhonete e vai andar na selva no meio dos leões. Mas eles fazem isso. É um carro com a caminhonete, um cara com uma caminhonete grande dirigindo no meio da selva. Quando você vê isso, desperta em você uma sensação, um sentimento, talvez poder, talvez coragem, talvez potência. Você sente isso. E quando você está no pico emocional, a propaganda vai lá e pá! Coloca a marca do carro. Ô Marina, eu sou.
Sou de Matheus Leme. Você conhece? Então, a televisão faz isso com você o tempo todo. Cria associação, a marca com um sentimento. No fundo, você não quer aquela marca, você não quer aquilo, você quer o sentimento que você acredita que aquilo vai te proporcionar. 70% das compras são feitas não porque você precisa, são compras feitas por causa da busca de um sentimento. Você busca o sentimento do que aquilo vai te proporcionar. Não do que vai te proporcionar, do que você acredita que vai te proporcionar. Você mora onde, Marina? Fala para mim. Então, você tem que ser ótimo em fazer propaganda para você. Você tem que aprender a fazer propaganda, de manipular o seu cérebro para você. Essa é uma das estratégias para você romper com os hábitos. Isso, exatamente. Ah, Sabará, cara, é ali do lado. A minha mãe é de lá, mas eu nunca morei lá, não. De Sabará? Minha mãe é de Sabará, ué. Mas quem que é sua mãe, gente? Não, mas ela morou lá quando ela era criança. Ela é Rejane. Ah, conheço todo mundo aqui, hein? Cidade da Jabuticaba. É isso mesmo. Sei como é que é. Tem uma festa boa aí. Tem. Agora com o Covid não teve festa com Covid. Esse ano teve, ano passado, né? Teve, carnaval, santo Deus. E E ano aí passado sim. teve festival de Jabuticaba também. Teve. Meu time é de Jabuticaba aí. Quem é? Ah, meu Deus do céu, nós vamos ter que conversar fora da aula. Nós estou atrasando a aula. Vamos lá para a gente não perder o rumo. É. Então, agora, por último, eu falei sobre autoconsciência, clareza. Opa, sei lá, despertando. Autoconsciência, clareza, a estratégia, que é a neuroassociação, e por último, cara, é o movimento. É o movimento que vai criar um repertório mental. É o movimento que vai criar experiências mentais para você continuar experienciando isso na sua vida. É quando você se coloca em movimento que você, de fato, está experimentando as coisas. Tem muita gente que lê muito, que estuda muito, mas fica só aqui. A pessoa não consegue colocar em prática. Cara, tem que cair para dentro, tem que arriscar, tem que meter bala. Sem medo da crítica, sem medo da rejeição. Quando você identificar isso, trabalhe isso internamente e cai para dentro, cai para dentro. Senão, se você for continuar sendo escravo do medo, escravo da insegurança, de padrões que te puxam para baixo, a sua vida, de fato, vai ser limitada. Então, é cair para dentro, é movimento, é colocar em prática, é experimentar as coisas. Cara, uma coisa que eu gosto muito é a jornada do herói. A jornada do herói é fantástica. Nem vou falar ela aqui, senão é mais 5 horas de aula. Mas a jornada do herói, ela fala sobre o momento onde o herói ele abandona o mundo comum e entra na sua jornada pessoal, a sua jornada de autodesenvolvimento, onde ele morre e depois renasce. Mas para isso ele precisa abandonar o conforto e a segurança do mundo comum. É o conforto da zona de conforto, dos seus apegos, a necessidade de segurança, a necessidade de aprovação, a necessidade de ser bem aceito. O conforto, o comodismo, tudo isso te prende a uma vida medíocre. Então você precisa aceitar, sair daqui, colocar a cara a tapa, e fazer e arriscar e cair para dentro. Porque é nessa jornada que você se torna. Então você entra no mundo das adversidades, luta, vai ter dificuldade, desafio, você aprende aí. E depois, no final dessa jornada, o seu velho eu morre e nasce uma pessoa completamente diferente, com novas habilidades, novas competências, novos potenciais. A vida não é uma jornada sobre ter. A vida é uma jornada do se tornar. Então é você se tornar quem você precisa ser para você ter aquilo que você gostaria de ter, para você experienciar e viver aquilo que você gostaria de experienciar e viver. A vida é uma jornada do se tornar. E você só se torna quando você cai para dentro, quando você bota a cara a tapa. É você entrando em movimento. Beleza. Aí, Maísa. É sobre ser, exatamente. E a vida é uma jornada de aprendizado e do se tornar. Então, hoje é isso. Aí, ó. 1 hora e 2 minutos. Cara, o André, ele deu um presente para vocês, né? O que acontece? O André, a gente fez uma mentoria junto. Aí eu falei assim, André,
O André, ele deu um presente para você, gente. O que acontece? A gente estava conversando, né, dentro da mentoria, aí depois a gente foi pro privado, no WhatsApp, ele me fez o convite. Eu falei assim, André, cara, eu estou abrindo uma mentoria, uma turma nova, na terça-feira, que vai ser amanhã. Posso chamar o pessoal para ir para lá? Se alguém quiser continuar nessa jornada, se alguém quiser continuar aprendendo, que é uma mentoria de 5 semanas, onde você vai aprender de fato a identificar todos esses padrões, são 5 semanas com acompanhamento, onde você vai aprender a romper com esses padrões, criar padrões de pensamento, padrões de comportamento, padrões emocionais que te fortalecem de fato, que promovem a excelência na sua vida, que promovem o sucesso. Então, esse é o treinamento, a mentoria Passos para a Excelência. Eu falei com o André, vou chamar o pessoal para cair para dentro, o que você acha? Não, pode chamar. Eu falei assim, ó, já que você juntou esse povo, já que você reuniu toda essa galera, o valor da mentoria é R$ 97,00. Já que você teve esse trabalho todo de reunir esse povo, eu cobro R$ 60,00 e os outros R$ 37,00 fica para você por todo esse trabalho de juntar essa turma. Aí falou assim, não, Vitor, faz o seguinte, cobra R$ 60,00 deles, para quem quiser, é claro, e eu não quero nada. Porque, por isso que eu falei no começo do encontro, esse cara, ele se esforça muito por vocês, ele honra todos vocês. Então, pode honrar esse cara aí, que ele é grande e ele é bom, viu? Então, quem tiver interesse em continuar essa jornada, quem quiser participar da mentoria, que é uma mentoria de 5 semanas, já tem gente no grupo, amanhã é o primeiro encontro, serão 5 semanas, um encontro por semana, toda terça-feira, 8 horas da noite. Vocês vão ter acesso ao grupo, o meu WhatsApp, eu sempre estou respondendo todo mundo, vou estar sempre mandando áudio, o caderno da excelência, que é um diário para vocês acompanharem, sempre estarem registrando tudo, e todo o material em PDF que eu estou criando para mandar para o pessoal lá. Se vocês quiserem conhecer mais, conversa com o André, que ele vai mandar meu WhatsApp para vocês, eu vou explicar direitinho como que funciona a mentoria. Quem quiser participar, gente, as portas estão abertas. O pessoal já entrou, amanhã é o primeiro encontro, está muito em cima da hora, que a gente decidiu. As aulas continuam sendo pelo YouTube, Vitor? Sim, vai continuar pelo YouTube. As aulas são incríveis, eu participei nessas 5 semanas aí, e, nossa, eu super recomendo, e me ajudou bastante nessa questão da percepção emocional, sabe? Eu tenho que melhorar muito essa questão da inteligência emocional, mas ajudou bastante. Eu consigo lidar com coisas hoje, inclusive até hoje, eu até lembrei, eu tive uma situação que eu tive que lidar com isso, e então, assim, isso não tem preço, cara. Super, super vale a pena. Porque o que acontece? Eu, como mentor, eu tô começando agora, né? O Vitor já tem 7 anos, cara. Então, assim, é um cara super experiente. Então, assim, eu falei com ele, ó, eu não vou poder participar agora, exatamente porque eu tô dedicando mais à mentoria. Justamente na segunda e na terça é onde eu preciso atualizar a planilha e é onde me suga mais. Então, eu falei com ele que eu não vou poder participar, mas não é nem questão de valor, não, né? É questão de tempo mesmo. Então, assim, quem puder, enfim, não estou obrigando ninguém, quem quiser participar, pode participar, eu super recomendo. E ele responde mesmo, ele responde as perguntas. Eu suguei o máximo possível, né? Fui um dos caras que mais perguntei lá, né? Mais compartilhei lá e foi muito bom, cara, foi muito bom, assim. Tinha dia que eu ficava E as ocupado aulas, desse cara, só respondendo ele. teve um momento que sim, teve um momento, essa questão da raiva, né? Questões emocionais, muito legal, cara. Ô, André, eu nem trabalhei, mano. Eu tava aqui na frente do computador, que eu vi que o assunto tava fluindo. Cara, eu só joguei o pé pra cima aqui e fiquei conversando com você aqui. Cara, mas é isso, velho, é isso. E olha que bacana, eu passando pro André e o André passando pra frente, é isso que é legal. É isso que é chique. E alguém me passou isso também lá atrás. Alguém me passou isso. E a gente tá passando pra frente. E vocês também estão aprendendo, vocês podem passar pro pessoal da casa de vocês, dentro do trabalho, vocês podem ensinar isso também. Porque é transbordar tudo isso. Às vezes uma pequena coisa que você fala com uma pessoa muda o dia dela. Então, vocês também podem passar, não precisa ser treinador para passar, para ensinar isso, não. Pode ensinar, pode dar um conselho, pode ajudar de alguma forma. Então, mas só ficou o convite aí, quem quiser conhecer mais, fala com o André, ele manda meu WhatsApp para vocês, eu explico tudo direitinho como é que funciona. Não vou nem me prolongar aqui, não.
Ô, gente, vamos tirar aquela foto? Aquela foto bacana, para a gente colocar no nosso mural aqui de aulas incríveis. Você tem condições de tirar aí, Vitor? Ou não? Claro, você tá doido? Opa, peraí, meu telefone quase cai. Peraí. Nossa Senhora. Telefone. Aí, gente, Eu arruma só o cabelinho. essas aulas descabeladas, não. Ah, Só me pega desprevenida. o mundo das mulheres, né? Chega, Meu chega Deus. aqui. Vem, a Manu, como é que tá descabelada? Ah, não, ela tem que sair também. Princesa. Olha lá, tira a foto. Princesa. Isso, coloca a princesa também. Vai. Agora. Cadê a Gabi? Ah, gente, que gracinha! Cadê a Gabi? Olha, ela tá perguntando pela Gabi, hein? Ela tá aí? Olha lá a princesa, vem ver se é princesa. Olha lá, ó, também, ó. Levanta, André, tá Você dando pra puder ver. tirar foto? Nossa, que aula incrível. Cara, eu tenho um Onde problema você que espera? eu vou começando a falar e o trem vai embora, só vai fluindo, vai embora. Eu vou falando e não para de falar, não. Na quinta-feira, toda quinta-feira a gente tem um encontro, né? Lá no grupo Despertando Gigantes, que é um grupo no WhatsApp. Toda quinta-feira tem um encontro ao vivo. Ai, Não toda quinta, não, mas com frequência quinta sempre tem. Aí no começo da aula, quinta-feira passada, eu falei assim: não, Peraí, essa deixa eu prender. semana eu quero Segura. que a aula seja rápida, eu quero que seja de 30 minutos, sem enrolação, direto. Você viu, Gabi? Aí? Falando. É difícil, né? Empolga. Ah, meu Deus. Aí o Eu pessoal vou passar começa a seus dados. perguntar, eu falei assim: não, vai embora. Uma hora e 10 tá bom. Se demorou, se fluiu, é porque tava bom. Dá uma volta. Aqui, gratidão. Foi igual cara. sábado, nós ficamos toda a vida. Sábado ficou, né? Mas isso é Gratidão. bom aprender. O pessoal Foi fica bom 4, demais. 5 horas no WhatsApp, no Instagram, verdade. televisão. Você ficar esse tempo aprendendo, vale a pena. Sábado foi importante demais também, santo Deus. eu quero só Todo mundo, Obrigado. todo mundo ganhou 500 pontos hoje. A participação. Valeu, gente. Gente, um abraço aí para todo mundo. Valeu Ô, Vitor. demais. Valeu, gente. Minha sobrinha que morava lá no Matheus Leme, ela tem uma casa lá e voltou para Sabará, mas a casa continua lá. Ah, é? É É, pertinho, daqui só barato dá 2 horas. nós tivemos lá poucos dias para ela olhar algumas coisas da casa que ela estava alugando lá. Valeu, gente. Sabará é bom. Até mais. Gente, um abração Meu para todo Deus. mundo aí. Valeu, Depois até você a vem para próxima. Sabará, todo mundo. Marina, vou te ligar. Tá bom. Tchau. Tchau, Tchau. gente. Valeu, gente. Falou, um abraço. Tá. Ah lá, ela vai te ligar. Ó. Ela vai ligar para você. É o povo da aula, mas hoje teve mais uma aula. E o rapaz é de Matheus Leme. Sim. A Gabi.